Bom, então continuando, né, nós estávamos fazendo a separação de variáveis da equação de onda. E aí nós chegamos ao seguinte, né? Então nós partimos dessa equação aqui, que é a equação dependente do tempo. Resumindo o que a gente fez, né? Aí nós fizemos essa separação de variáveis aqui. Né, que essa função de onda psi, que depende de x e t, a gente vai escrever como uma parte independente do tempo, vezes uma solução temporal aqui. Tá? Então, aplicando essa separação de variáveis, chegamos aqui. Em duas equações, que é uma equação para essa função φ. Então, dφ dt é igual a menos i e sobre h cortado, tá? Vezes φ, onde essa função φ só depende do tempo, né? E uma equação para essa parte do psi que só depende da posição, então ela é estacionária. Bom, então o que acontece é que esse E é só teoricamente até agora uma constante de separação que aparece nesse método de resolução de equações diferenciais. Que a gente tem aqui uma equação diferencial parcial, abreviadamente uma EDP, equação diferencial parcial. A separação de variáveis é um método para resolver essa equação. Então, teoricamente, o que a gente fez aqui foi apenas introduzir essa constante E, que é uma constante de separação. Aí o que eu queria comentar com vocês hoje é que, na verdade, essa constante ela é a própria energia, de fato, né? Então, isso foi uma recapitulação de onde a gente parou na aula anterior. E aí nós podemos resolver essa equação que eu vou chamar de equação 1 aqui. Então tem essa parte temporal que eu vou chamar de equação 1. Essa parte espacial vamos chamar de equação 2. Então nós podemos resolver a parte temporal. Eu não sei se vocês querem que eu resolva ou se eu coloco só a solução. Mas como não é uma conta muito grande, acho que dá para resolver. Então a equação é essa aqui, dφ dt é igual a menos i vezes z sobre h cortado vezes φ. Então ela é separável porque a gente pode colocar o φ de um lado e o tempo do outro. Então ela vai ficar dφ sobre φ igual a menos ie sobre h cortado dt. Aí aqui a gente pode integrar dos dois lados, né? E com isso obter que o logaritmo natural dessa função φ é igual a menos i vezes z sobre h cortado vezes o tempo, integrando aqui em dt, né? Já que tudo isso aqui é constante. Por que tudo isso é constante? O i é a unidade imaginária, o h cortado é constante também.
E esse E é a constante de separação que nós introduzimos lá na aula anterior. Então é tudo constante, fica a integral de dt que dá t. Só que aí aparece uma constante de integração c aqui. Aliás, vamos chamar de k para não confundir com a velocidade da luz, né? Então, resolvendo essa equação através da exponencial, a função φ de t fica então a exponencial, né, de k menos ie sobre h cortado t. Só que pelas propriedades da exponencial, isso é a mesma coisa que e elevado a k vezes e elevado a menos ie t sobre h cortado. Mas o que acontece é que a solução completa, ela é esse π maiúsculo, que é um π vezes esse φ aí. Então, quando a gente resolver a equação para o φ, para o π minúsculo aqui, vai surgir uma constante de normalização na frente dele. Então, por esse motivo, a gente pode ignorar essa constante que aparece no φ, já que o π aqui ele vai dar uma outra constante de integração. Então, a gente pode dizer que essa solução φ de t ela é simplesmente a exponencial de menos i e t sobre h cortado, tá? Então essa seria a solução da parte temporal lá da equação de Schrödinger, certo? E aí, resolvendo isso, nós vamos ter o seguinte, que como esse é uma constante desconhecida, ela é desconhecida em princípio, né? Quer dizer que até o momento a gente não atribuiu nenhuma característica a ela. Então, para cada valor de E, nós vamos ter uma solução. Que vai ser esse π da função de onda de verdade, né? Então, para cada valor desse de energia, nós vamos ter uma função de onda π de x e t, que vai ser o π de x obtido lá da equação independente do tempo, vezes a exponencial, que nós acabamos de determinar que o φ lá vai ser isso aqui. Então, resumindo, nós precisamos resolver essa equação independente do tempo para encontrar esse π minúsculo, que é essa equação amarela aqui, e essa equação vai fornecer esse π, e aí nós vamos ter a solução completa aqui da função de onda, que é esse π maiúsculo aqui, que é a solução da função da equação original. Então, resumindo, a gente não precisa mais trabalhar com aquela equação de Schrödinger independente do tempo. Basta a gente trabalhar com a independente do tempo, aí a gente acha o π, joga aí dentro e tem a solução, certo? Essas soluções elas são muito importantes, essas soluções desse tipo aí, em que a gente poderia dizer que esse π ele depende dessa constante E, tá? Porque vão ser vários π, um para cada constante E. A gente poderia colocar esse E aqui também, tá? Então cada função de onda dessa vai depender desse valor de energia. Elas são muito importantes e nós vamos ver então algumas propriedades dessas funções que são chamadas de estados estacionários, tá? Então, as soluções desse tipo aí, as soluções desse tipo π maiúsculo E, são chamadas
de estados estacionários. Vocês sabem, né, que estacionário significa uma coisa que não depende do tempo. Então, apesar dessa função de onda ela ter essa exponencial que depende do tempo, nós vamos ver que, na verdade, essa exponencial não vai influenciar nos valores esperados das grandezas, certo? Então é isso que nós vamos ver agora. A gente vai estudar esses estados estacionários e nós percebemos o seguinte, por exemplo, para estados estacionários, ou seja, para uma função de onda psi-e, nem a normalização, nem a probabilidade, nem os valores esperados, ou seja, várias grandezas, todas as grandezas estatísticas não vão depender do tempo. Para esses estados estacionários dessa forma aí, psi vezes essa exponencial. Então, para estados desse tipo, várias grandezas não dependem do tempo. Por exemplo, a normalização. Então, para fazer a normalização, na verdade, a gente não precisa do psi grande, só do psi pequeno. Por quê? Porque a normalização ela diz que isso daqui acontece, né? Psi estrela psi, essa integral tem que dar 1. Mas, sendo esse psi dado por um psi de x vezes essa exponencial, então o conjugado dela vai ser o conjugado da psi minúscula e o conjugado da exponencial, como a gente discutiu lá no início da disciplina. É só trocar o sinal da exponencial porque ela é imaginária, né? Então esse aqui vai ser o psi conjugado maiúsculo vezes o psi normal. Então eu só repito. Esse aqui é o psi, tá? Então a gente vê aí claramente que vai cancelar essas duas exponenciais porque vai dar e elevado a zero. Então na verdade a normalização vai ser a mesma coisa que eu integrar apenas o psi estacionário aqui, o psi independente do tempo. Resumindo então, quando a função de onda ela é desse tipo aqui, ou seja, quando a função de onda é um estado estacionário, a normalização ela não precisa da função de onda completa, só precisa dessa solução da equação independente do tempo. Então, se a gente resolve aqui, encontra a equação independente do tempo, a gente pode usar essa função de onda para normalizar, certo? E também podemos fazer isso com a probabilidade também. E vai ser um cálculo completamente igual, né? Vai ser exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque vamos supor que a gente tem aqui um eixo x e a gente quer saber a probabilidade da partícula estar numa certa região. Vamos supor que a função de onda seja mais ou menos assim. Então a probabilidade ela vai ser a integral entre a e b, vai ser a integral de a até b de psi estrela psi, mas sendo esse psi o psi completo, a função de onda solução da equação original. Eu vou escrever assim para ficar mais claro o que eu quero dizer. É um psi que depende de x e do tempo.
Então, se a gente fizer essa mesma substituição aqui que a gente fez, o mesmo cálculo que a gente acabou de fazer, a gente vai ver que na verdade isso vai dar a integral de A a B de π de x estrela π de x. Né? Então a probabilidade também só depende da função de onda estacionária. A probabilidade só depende de π de x. Então a parte temporal não vai influenciar. Outro exemplo são os valores esperados. Aí o argumento já é um pouquinho mais complicado de mostrar. Os valores esperados também vão depender só dessa função de onda estacionária. Por quê? Porque vamos imaginar aqui que nós temos Q, que é uma quantidade física, um observável, e nós queremos calcular o valor esperado dele, dessa quantidade. Então nós vimos na outra aula que para fazer isso nós temos que calcular esse sanduíche aqui, como o pessoal fala, que é o π estrela, vezes esse Q transformado em operador, que depende do x e do momento, que é menos IH cortado vezes a derivada em relação a x. Né? Isso aqui é x, isso aqui é o momento, aplicado em π. Então, sendo esse π estrela aí, na verdade um π de x vezes a exponencial positiva, porque a gente está tomando conjugado, vezes esse operador, que vai depender da posição, não precisa escrever o chapéu no x, que ele vai só multiplicar. E essa derivada aqui, quando a gente aplicar isso, nós vamos aplicar isso sobre o π vezes essa exponencial. Quando nós fizermos isso, o que acontece é que esse operador, como ele depende só de x e do momento, x e p, ele não depende explicitamente do tempo, ele nem de uma derivada em relação ao tempo, melhor dizendo. Então esse termo aqui, que só depende do tempo, ele vai ser constante em relação a esse operador. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Porque um operador que só dependa de x e dessa derivada seria, por exemplo, um operador assim, ó. Agora, se isso está atuando numa exponencial do tempo, essa exponencial pode sair daí dessa derivada, porque está derivando em relação a x e ela só depende do tempo. Isso daqui seria, por exemplo, x vezes p, né? Seria um exemplo de operador. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. Mas por esse motivo a gente pode passar essa exponencial para fora, mas não o π. Então vai ficar o π estrela vezes essa exponencial imaginária vezes essa outra exponencial imaginária que saiu devido a esse argumento aí, vezes esse operador atuando em π. Agora só o π é estacionário. Então vai ter da mesma forma o cancelamento aqui. Resumindo, o valor esperado do Q não precisa do π completo, da função de onda dependente do tempo. Ele só vai precisar da função independente do tempo e do operador aplicado na função independente do tempo aqui. Ou seja, o valor esperado ele também é estacionário.
não vai depender do tempo, certo? Então, resumindo, a normalização, a probabilidade e os valores esperados, eles não vão depender do tempo para uma solução estacionária. É por isso que ela é chamada de estacionária, né? Então, isso é um ponto. Deu para entender, pessoal? Alguma questão em relação a isso aí? Deu para entender, professor. Então, resumindo na prática, na próxima avaliação a gente vai resolver um monte de vezes essa equação de Schrödinger independente do tempo, independente, e ela vai resultar nesse psi minúsculo, tá? Resumindo, quando a gente fizer isso, a gente não precisa multiplicar por essa exponencial para poder calcular a normalização, a probabilidade e os valores esperados. A gente não precisa. Basta pegar o psi que a gente vai obter lá, resolvendo a equação independente do tempo. O resumo dessa conversa aqui seria esse. Tá? Muito bem. Então, daí a gente tira uma conclusão interessante. Uma consequência interessante dessa independência do tempo é o seguinte, que na verdade o valor esperado de qualquer quantidade física para uma solução estacionária é uma grandeza constante. Não muda nunca. Por quê? Porque toda a possibilidade de variar no tempo estava lá naquela exponencial imaginária e ela sumiu. Então agora tudo ficou assim, um operador Q que depende só de x e da derivada em relação a x, atuando numa função de onda que só depende de x. Mas como essa mesma variável x também é a variável de integração, e essa integral ela não é uma primitiva, ela é uma integral definida. Ela vai de um certo a até um certo b, que pode ser inclusive menos infinito e mais infinito. Pode ser inclusive isso, ou pode ser 0 e L, uma largura de uma caixa, por exemplo. De qualquer maneira, é uma integral definida. Então ela tem como resultado um número. Isso significa que como o x é integrado, o resultado da integral é um número. Não uma função. Ou seja, a integral é constante. Porque ela não vai ter t, ela não vai ter a variável t que representa o tempo, porque eles já se cancelaram aqui. Né? Só vai ter a variável x. E a variável x vai ser integrada. Então isso significa que esse valor esperado vai ser constante. Tá? Então quando a gente estiver trabalhando com estados estacionários, os valores esperados eles vão dar números, vão dar um resultado constante. Beleza? E em particular, nós vamos ter, por exemplo, que o valor esperado da posição é constante. É um número constante. E como consequência disso, como nós vimos que o valor esperado do momento é massa vezes a derivada do valor esperado da posição em relação ao tempo, foi assim que a gente chegou na fórmula do momento que resulta nessa derivada aqui, né? Devido a isso, então o valor esperado do momento vai ser massa vezes a derivada de uma constante em relação ao tempo, ou seja, vai ser zero. Então, em suma, para um estado estacionário, a gente vai ter um valor esperado da posição que é constante e um valor esperado do momento que é zero. Então isso significa que, estatisticamente falando,
Se o experimento que está medindo a posição e o momento aí, a posição ou o momento for repetido muitas vezes, as posições dos experimentos preparados igualmente repetidos vão dar sempre a mesma posição e a partícula não vai se mover, tá? Lembrando que isso é só uma questão estatística, né? Isso não vai influenciar no princípio da incerteza, porque o princípio da incerteza ele fala sobre o desvio padrão. E mesmo para uma solução estacionária, o desvio padrão ainda não vai ser nulo e vai respeitar o princípio da incerteza, como a gente viu em alguns exemplos. Ou seja, em todos os exemplos que a gente vai estudar, o valor esperado do momento sempre vai dar zero. São situações em que é como se nada tivesse acontecendo. É uma situação estacionária, tá? Estacionária de quê? Da partícula quântica em questão que a gente esteja estudando, que poderia ser, por exemplo, o átomo de hidrogênio. Então, uma solução estacionária do átomo de hidrogênio vai dar, por exemplo, um orbital específico lá, que ele fica daquele jeito, né? A distribuição fica daquele jeito lá. Bom, outra característica dos estados estacionários é que eles têm uma energia bem definida. Uma energia bem definida que caracteriza esse estado. Então, para cada valor de E, nós vamos ter um valor de Psi, que vai depender dessa energia, e um valor da exponencial imaginária. Certo? Ok. Agora, isso é um pouco vago também, porque até o presente momento nós dissemos apenas que esse é uma constante de separação. A gente não provou que ele é energia de verdade, né? Então nós precisamos primeiro verificar que essa constante de separação E, ela é de fato a energia associada ao estado. Certo? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso calculando o valor esperado. Mas o valor esperado de quê? Né? Desculpa. O valor esperado ele é calculado a partir de uma grandeza. Então a gente tem que calcular o valor esperado de um operador. Então vamos seguir a seguinte linha de raciocínio, né? Que é o seguinte: na mecânica clássica, que não é o que nós estamos estudando, o melhor conceito de energia que a gente tem é o operador hamiltoniano, tá? Que eu não sei se vocês chegaram a ver, mas basicamente ele é a energia cinética mais a energia potencial. Tá? Então na mecânica clássica, a energia é caracterizada de uma maneira mais profunda pela função chamada hamiltoniana ou hamiltoniano também.
que nada mais é do que uma função h que vai depender da posição e do momento, tá? Então isso é uma maneira de construir a mecânica clássica, usando a Hamiltoniana, que vai depender da posição e do momento, e que ela nada mais é do que a energia cinética mais a energia potencial. Simplesmente isso, tá? E por que que ela não é simplesmente a energia mecânica? Porque se a gente está trabalhando num sistema conservativo, a energia mecânica ela é constante. E o que interessa saber é como decompor essa energia que é constante em duas partes variáveis, tá? Então essa seria a diferença entre a Hamiltoniana e a energia. A energia é um número e a Hamiltoniana é uma função que, nos casos que a gente vai estudar, ela vai ser constante, mas que ela mostra as variações e as trocas que tem entre a energia cinética e a potencial, tá? E a energia cinética, ela pode ser escrita como o momento ao quadrado sobre 2m, ou seja, o momento ao quadrado dividido por 2 vezes a massa, mais a energia potencial, que dentro da nossa discussão aqui, ela só depende da posição para garantir a conservação da energia, certo? Beleza. Só que isso é lá na mecânica clássica. Na mecânica quântica, nós podemos transformar uma quantidade clássica em uma quantidade quântica através de um processo, tá? Então nós podemos obter um operador quântico, né? A partir dessa quantidade clássica. Então como é que a gente faz isso? A gente pega a Hamiltoniana clássica, H de x e p, e a gente vai transformar ela num operador. Então a gente vai botar um chapéu para dizer que virou um operador aqui, que vai depender da posição operador e do momento operador também. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de um processo, que é um processo chamado de quantização canônica. Por que canônica? Porque não é o único processo de quantização, existem outros. Mas esse é o mais importante e é o padrão. E o que que diz esse processo de quantização? Ele diz que o escalar x ele vira um operador x, de tal modo que esse operador sobre uma função de onda vai dar simplesmente a posição vezes a função de onda, tá? Enquanto que a função escalar, função clássica momento, vira um operador momento p, e esse operador ele funciona diferente. Quando ele atua na função, ele dá menos ih cortado vezes a derivada dessa função, tá? Então o processo de quantização canônica é esse: substituir x basicamente por nada, porque no fim não vai dar em nada, mas substituir o momento por essa derivada aqui, que não é em relação ao tempo, eu escrevi errado, em relação à posição. Ok? Então, quantizando a Hamiltoniana, né? A gente tem a Hamiltoniana clássica H, que vai ser p quadrado sobre 2m mais v de x. Então, a Hamiltoniana quantizada vai ser um operador, que vai ser o operador momento ao quadrado, sobre 2 vezes a massa, mais o potencial que vai depender de x, que agora ele vai ser multiplicativo, ou seja, isso tudo aqui vai atuar em cima de uma função de onda, aqui, e tudo isso vai atuar em cima de uma função de onda, tá? Porque é isso que diz aquela regra lá para o x.
Então esse operador agora ele vai ser 1 sobre 2m, né? E pela regra a gente tem que substituir o P por essa derivada. Então é menos IH cortado derivado em relação a x. Ao quadrado significa aplicado duas vezes. É por isso que fica uma derivada segunda. Mais v de x atuando numa função π. Então isso vai dar 1 sobre 2m. Esse menos IH cortado ao quadrado vai ficar menos h cortado ao quadrado, que vai ficar d2 dx2 mais v. E vocês já viram o que é isso, né? Isso nada mais é do que a equação de Schrödinger. Porque isso vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Como esse π aqui ele já depende só de x, aí a gente já não precisa mais botar uma derivada parcial. Então fica assim. Mais v de x, π de x. Então, resumindo, o operador hamiltoniano atuando na função de onda dá isso aqui. Só que pela equação de Schrödinger, isso vai dar simplesmente aquela constante de separação que nós introduzimos vezes a função de onda. Tá? Isso pela equação de Schrödinger. Então, resumindo, o operador hamiltoniano aplicado na função de onda estacionária, né? Essa função de onda que só depende de x, ele vai ser essa constante de separação vezes a função de onda, tá? Então agora nós temos uma fórmula para calcular o valor esperado dessa função hamiltoniana. E nós vamos ver que esse valor esperado dá esse E. Então tem que fazer todo esse caminho para poder dizer que esse E é a energia do sistema. No início ele é só uma constante da separação de variáveis. A gente mostra aqui que atuando esse operador sobre a função de onda, que representa a energia, que é o hamiltoniano, resulta nessa constante vezes a função de onda. Agora, nós vamos calcular o valor esperado dessa função h e mostrar, né, que na verdade esse valor esperado vai dar o E. E daí a gente conclui que E é então a energia do sistema. Nesse estado aí estacionário. Tá? Ok, então como é que a gente faz isso? A gente calcula o valor esperado da hamiltoniana. Diga, Leandro. Professor, quando a gente faz todo aquele cálculo para poder separar as variáveis, aí fica só de um lado o x, né, do outro lado o t, a gente tem que cada um desses lados é igual a e. Uhum. Aí, no caso, só a e. Aí, por que aí, quando o senhor fez isso, ficou e vezes a função psi? Não é porque Já, lá... Desculpa. não, é que no caso lá já tem a função psi sendo. No caso da função que só depende lá, da equação que só depende de x, já tem o psi de x incluído lá. Aí que dá igual só a e, né? E não a e vezes psi de x. Bom, só repetir, né? É isso. Mas isso é porque lá na separação de variáveis a gente divide por π. A gente divide pela função de onda. Bem aqui, ó, nesse passo aqui. A gente chegou bem aqui, né? Substituindo a mudança de variável aqui. Cadê? Substituindo essa separação de variáveis, ela fica meio complicada, né? Fica igual tá de azul aqui onde eu tô passando o mouse.
Aí a gente, para poder fazer a separação de variáveis, a gente divide por π, esse π grande. Aí é que fica de um lado só depende de x e do outro de t. Mas essa não é a mesma forma da equação de Schrödinger, justamente porque como eu dividi por π, ele sumiu. Entendeu? Isso é diferente do que está escrito aqui. Diferente do que está escrito aqui. Que HPc é igual a EPc. Entendeu? Assim eu vi sim, tá? Verdade. Porque quando se fosse multiplicar depois tudo por psi de x, aí É. ia aparecer lá e ia assumir aquele Uhum. psi de x no denominador. Enfim. Tá ok, pessoal. Valeu. Tá. Eu não sei como foi a disciplina de álgebra linear de vocês. E já faz alguns anos, então eu não sei se vocês vão lembrar disso. Mas na verdade o que está escrito aqui é uma equação de alto valor. Porque ela está dizendo que existe uma transformação linear, que no caso é a própria Hamiltoniana, atuando num vetor que está dando um número vezes um vetor, onde essa transformação linear é o operador hamiltoniano, esse vetor no caso é a função, essa constante é a energia e aqui é π de novo. Então na verdade a equação de Schrödinger, quando a gente enxerga ela como esse operador aí, ela se torna uma equação de alto valor. Então na verdade não é que o h esteja multiplicando o π. O h é uma derivada e outras coisas que estão sendo aplicadas sobre o π. E lá do outro lado, a gente tem um número multiplicando o π. Então, de um lado tem um operador, do outro tem um número. Então, uma maneira de entender essa equação é dizer que, na verdade, calcular a energia do π resulta esse número aqui. Porque quando a gente atua esse H com chapéu, é como se a gente estivesse medindo o sistema. E aí o resultado vai dar esse E, que é essa energia. E isso vem dessa relação aqui com a álgebra linear, né? Mas isso é só um comentário. Então eu só estou dizendo que se a gente fosse dividir por π, a gente não poderia fazer assim. A gente não pode cortar para dizer que o H chapéu é igual a E. Isso aqui estaria errado, certo? Só um comentário em relação a isso. Bom, então o valor esperado da Hamiltoniana seria, como nós já vimos, basta considerar a função independente do tempo, né? Então a gente considera só ela, atuando aqui no π dx. Só que aí pela equação de Schrödinger, esse HPc bem aqui é igual a EPc. Aliás, aqui é estrela. Só que esse E agora não é mais um operador, não é mais uma derivada, ele é um número constante. Então se ele é um número constante, ele pode sair da integral. E aí o resultado dá isso aqui. Tá? Então deixa eu só fazer umas anotações aqui, para vocês entenderem. Ó. Daqui para cá o que a gente usou foi a equação de Schrödinger. Nessa forma aqui, HPc igual a EPc. Dessa linha para cá, o que a gente usou foi que o E ele é uma constante. Então ele pode sair da integral. Agora o último passo é que na verdade essa integral de π estrela π sem nada mais dentro é a normalização. Então isso é igual a 1. Tá? Ou seja, o valor esperado de H é igual a E. E nesse último passo aí, o que nós usamos foi a normalização. Que diz que essa integral de π estrela π é igual a 1. Então a conclusão disso, como o valor esperado da Hamiltoniana, que é a função que descreve a energia, deu esse valor e esse valor é constante, então isso significa que E é a energia do sistema.
Certo, pessoal? Aí um outro cálculo que vocês podem fazer que está detalhado lá no Griffiths é que vocês podem ver o seguinte, ó, que além disso, a gente pode calcular o valor esperado de h quadrado e isso vai dar e ao quadrado, tá? Consequentemente, a gente pode calcular então a variância e o desvio padrão dessa hamiltoniana, que seria isso aqui. Então, esse primeiro termo aqui dá e ao quadrado, e esse segundo também, porque o valor esperado de h é e. Então, do mesmo jeito vai dar e ao quadrado. E isso dá zero. Então, isso significa que o desvio padrão da medida de h é zero. Tá? Então, não existe uma incerteza na medida da energia quando o estado é estacionário. Então, se a gente tem um sistema físico representado por um estado estacionário, a gente sabe a energia dele com uma precisão que não vai se alterar, certo? É interessante a gente relacionar isso com o modelo de Bohr. O Bohr ele supôs que existiam estados estacionários lá no átomo de hidrogênio, né? Onde a função de onda, que na cabeça dele não existia função de onda, né? Onde a energia era constante e ela não mudava aquele valor constante. Então, olhando para trás agora e pensando, juntando isso com a equação de Schrödinger, a gente está vendo que existe uma explicação nessa teoria do Schrödinger, existe uma explicação, uma justificativa para a existência desses estados com energia constante, que para o Bohr era um postulado, né? Ele assumiu isso como um postulado, então esse nosso formalismo aqui é capaz de explicar isso. Ou seja, existem soluções da equação lá do Schrödinger que simplesmente eles têm uma energia constante. E são os nossos estados estacionários. Então essa é a lição que vem daí. Só mais um comentário relacionado à questão da linearidade, que é o seguinte, né? Nós vamos ver depois que, em geral, nós podemos obter infinitas soluções. Então a gente obtém infinitas soluções, π1, π2, π3 e assim por diante. Nós vamos ver isso em vários exemplos. Potencial lá da caixa, o oscilador harmônico, o átomo de hidrogênio, enfim, em geral dá infinitas soluções. O que acontece? Cada solução, nós acabamos de estudar isso, cada solução tem um valor de energia. Então, soluções diferentes vão ter energias diferentes. Para cada psi vai ter um valor de energia. Então isso significa que, juntando os dois agora, cada um deles vai dar uma solução π maiúscula, que vai ser essa π pequena, vezes a exponencial, onde vai aparecer esse valor de energia, E1. Né? E depois, juntando as outras duas lá, a gente vai ter um π maiúsculo 2. E assim por diante. Tá? Então, na verdade, vai ter infinitas soluções estacionárias. Ou infinitos estados estacionários, como a gente tem falado. Cada função de onda é um estado. De tal modo que a solução mais geral possível ela vai ser uma combinação dessas soluções aí. Então a solução mais geral é uma combinação que não é qualquer combinação. Como a equação é linear, né, ela tem essa propriedade de que ela aceita combinações lineares. Tá? Então, em geral, combinação linear de soluções desse tipo aí
vai dar a solução mais geral. E essa combinação linear ela seria desse tipo aqui. A gente já vai concluir, deixa só eu escrever isso. Então, resumindo, qualquer função psi que seja uma certa constante vezes aquela primeira solução, mais uma outra constante vezes a segunda solução, e assim por diante. E nós podemos imaginar também, pessoal, que esses c's daqui daqui para o infinito vão dar tudo zeros, então isso daqui também seria uma combinação linear, né? Ou então que cada um vai decaindo, etc. Existem infinitas possibilidades. Então a solução mais geral possível ela seria essa combinação, que na verdade é isso aqui. Vai ter uma parte dependente do tempo e essa exponencial que caracteriza a energia. Talvez esteja um pouquinho vago falar assim, mas nós vamos ver vários exemplos em que a gente vai fazer isso. Então eu queria, antes da gente concluir essa primeira avaliação, apenas observar isso com vocês, tá? Então a solução geral, uma solução mais geral, né? Não sei se é a mais geral de todas, mas uma solução mais geral é uma psi de x e t, que seja então um somatório, né, de n igual a zero até o infinito, dos coeficientes Cn, vezes uma função de onda psi-n, que só depende de x, uma estacionária, vezes a exponencial, onde aparece a energia En de cada um desses estados, tá? Então essa daqui seria a solução mais geral. E aí tem muitas coisas interessantes em relação a isso, mas eu queria realmente apenas deixar isso indicado para a gente retomar isso quando a gente for para o capítulo 6 aí do Esberg, a gente começar a resolver exercícios particulares e tal. Beleza? Algum de vocês aí quer saber alguma coisa da lista? Que o meu tema hoje seria só até aí, só até essa equação. Eu só vou mostrar aqui aquela questão que eu fiz. Tá, deixa só eu finalizar aqui.